Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um podcast do Centro Oncológico Mogi das Cruzes, a única clínica especializada, o único centro de oncologia do Alto Tietê. São mais de 49 anos de atuação com foco especializado no tratamento de pacientes com câncer e com atendimento humanizado. Vou apresentar para vocês que estão acompanhando a gente, quem está aqui ao meu lado hoje, conversa com a gente para trazer informação e orientação, doutor Ricardo Mota, oncologista e cirurgião oncológico com atuação, doutor, de mais de 20 anos no Centro Oncológico Mogi das Cruzes. Doutor, muito obrigada. Agradeço muito, porque falar numa instituição que é minha casa, é a instituição que eu trabalho há mais de 20 anos no Centro Oncológico, e com tanta alegria e tanto amor que eu tenho pela instituição. É um prazer, é uma alegria, e poder falar do que eu atuo, que é na área de oncologia. Esse ano eu completo 30 anos que eu sou médico, e sempre andando de mãos dadas na oncologia. É para mim uma satisfação poder contar um pouquinho de tanta história para vocês e tirar dúvidas se elas existirem. Falar de oncologia para mim é muito importante. Com certeza, doutor. Vamos começar então falando um pouco desse atendimento, do diferencial do Centro Oncológico, doutor Ricardo, que já está lá há tanto tempo. Desde o começo do atendimento, o paciente então conta com toda uma estrutura, né? Como que funciona? É assim, tratar câncer, doença oncológica, que é a doença, que é o câncer, né? Vamos falar assim de uma maneira bem fácil. A gente não pode tratar de maneira isolada. O tratamento do câncer ele não sai da cabeça do médico. Ele tem que sair de protocolos. Ele tem que sair de discussões clínicas. Ele tem que sair de diversas opiniões para que a gente chegue a algum consenso. E em cima desse consenso, baseado na literatura, a gente dá uma nota para esse paciente e realiza o tratamento. Qual é o nosso grande abraço do Centro Oncológico referente a esse tratamento? É porque, vamos fazer assim, uma analogia na minha sala. Eu sento, a minha sala fica cercada por 2 oncologistas clínicos e embaixo um radioterapeuta. E do lado uma psicóloga em oncologia. Então nós temos um tratamento completamente multidisciplinar, onde a qualquer momento um oncologista clínico vai lá e bate na minha porta, esclarece a dúvida, ou me chama para uma discussão de caso clínico, e eu faço a mesma coisa, ou com um oncologista clínico ou com um radioterapeuta. A medicina que se trata câncer ela é baseada num tripé, único e exclusivamente nesse tripé. Cirurgia oncológica, oncologia clínica, radioterapia. Ou radioterapia, oncologia clínica e cirurgia oncológica. Ou oncologia clínica, radioterapia e cirurgia oncológica. O tripé é o mesmo. As 3 pernas têm o mesmo peso, mas elas precisam estar sempre juntas. O tratamento oncológico ele precisa ser multidisciplinar, mas ele precisa ser organizado e focado dentro de um único centro, para que o paciente se sinta acolhido e sinta-se tratado por especialistas que falam sobre oncologia praticamente o dia inteiro. Então tem toda essa relação, também essa discussão ali dentro, o local facilita, né, doutor, para poder procurar, encontrar aí o melhor caminho para esses pacientes. E é imperativo isso. A oncologia ela precisa ser tratada de maneira multidisciplinar. Você precisa ter imediatamente a conversa com o oncologista clínico, a conversa com o radio-oncologista ou radioterapeuta que a gente chama, chegando-se ali com uma nota que o paciente tem, que é chamado estadiamento, a gente chega a um consenso de tratamento e dá essa proposta de tratamento ao paciente o quanto antes. Tempo em oncologia é fundamental, então nós somos um centro onde a gente preza pela qualidade das nossas opiniões, que são muito fundamentadas, e pelo tempo. O paciente não pode perder tempo referente ao que ele tem, ele precisa ser tratado de maneira correta. Vamos entrar um pouco mais nessa questão da cirurgia oncológica, doutor Ricardo. Qual que é a diferença de uma cirurgia, né, que a gente pode considerar comum para uma cirurgia oncológica?
Primeiro é a formação médica. Para que a gente realize a cirurgia oncológica, você precisa ter um pré-requisito. Primeiro precisa ser cirurgião geral. Então você termina a faculdade, faz a residência na cirurgia geral, a especialidade na cirurgia geral. Após isso, você parte para a residência na especialização da cirurgia oncológica. Na cirurgia oncológica você passa por todas as áreas de tratamento ao câncer: radioterapia, oncologia clínica e os aspectos cirúrgicos. Como abordar cirurgicamente um câncer, que é muito diferente de você abordar, de você operar um paciente que tem uma doença benigna. A doença oncológica ela tem detalhes técnicos que precisam ser estabelecidos, precisa, como se fosse uma missa. A cirurgia oncológica ela tem rituais específicos e esses rituais precisam ser seguidos para que o fundamental, o paciente, tenha um bom tratamento e um bom resultado. Doutor, o senhor falou da questão do tempo na oncologia, no tratamento contra o câncer, que é muito importante. A cirurgia, ela necessariamente é o primeiro passo do tratamento? Depende do caso? Como funciona? Muitas vezes, com a cirurgia que a gente tem o diagnóstico do câncer. Porque muitas vezes a biópsia cirúrgica. Biópsia, o que é biópsia? É retirada de um fragmento de um tecido que posteriormente é analisado pelo médico patologista e aí ele vai dar qual alteração celular que aquele tecido tem e aquilo pode ser um câncer. Então muitas vezes o tratamento oncológico começa com a cirurgia, né? E para aí depois, em cima daquele tecido, daquele diagnóstico, a gente realizar a discussão clínica junto com o oncologista clínico, radio-oncologista, propor isso ao paciente. Dada a proposta de tratamento ao paciente, o paciente recebe uma situação toda nova na vida dele. E aí vai também o acolhimento, onde a gente leva para o serviço de psicologia que no centro oncológico é muito ativo, para que o paciente seja acolhido naquilo que ele vai passar, para que as dúvidas que muitas vezes o paciente tem e naquele momento ele não sabe que tem, mas com o atendimento psicológico ele vai descobrir isso, né? Para que a gente possa dar o melhor para aquela pessoa que está sofrendo. Entendi. Doutor, tem um comentário aqui no Instagram do Centro Oncológico, vou ler para o senhor, é a Fátima Aparecida Franco. Ela fala aqui que ela teve câncer no intestino, o médico dela disse que ela teria que amputar o intestino, que não aceitaria fazer a cirurgia. E hoje, que não aceitei, e ela não aceitou fazer a cirurgia. E hoje ela diz que está bem e que não sente mais nenhum sintoma. Tem como explicar? Eu acho que às vezes tem que analisar um pouco melhor o caso, né, doutor? Ver o diagnóstico, os exames. Então, o que o senhor pode falar para a Fátima, que está acompanhando? Em particular, no seu caso particular, eu tenho pouco substrato para dar uma opinião médica. Mas eu vou puxar um gancho. Nós, o Centro Oncológico, temos um papel de segunda opinião também. Isso é muito importante que as pessoas saibam. Muitas vezes eu não trato o paciente, mas eu vou lá para dar uma segunda opinião médica. E a segunda opinião médica dada pelo Centro Oncológico, muitas vezes, ela não é só minha. Ela é uma segunda opinião médica, junto com o cirurgião oncológico, junto com o oncologista clínico e junto com o radioterapeuta, onde o paciente pode ir lá no centro oncológico, pedir uma segunda opinião e ele vai sair de lá com um relatório, um parecer de muitas vezes 3 médicos de melhor conduta ele deve seguir. Por que eu insisto nisso? Porque as pessoas elas têm que questionar aquilo que elas têm que ter dúvidas sobre as doenças, sobre aquilo que ela está passando. E elas precisam procurar que aquilo seja esclarecido e não se contentar com a primeira resposta. Então, mais uma vez, um centro de tratamento como nós temos lá, nós somos habilitados para segunda opinião. Isso é muito importante porque isso é parte da minha prática diária, não só aqui, em outros lugares onde eu atendo, para a gente poder orientar. O que é orientar? Não.
o que foi proposto para a senhora está correto, o que foi proposto para a senhora, a gente não está para dizer se é certo ou errado, mas a gente está para dizer, olha, o que a gente propõe é este caminho. Né? Então, a pergunta dela é importantíssimo, e a gente responde essas perguntas diariamente no Centro Oncológico como um mecanismo de segunda opinião. O paciente ele precisa se sentir seguro também com o tratamento, né, doutor? Por isso que é importante ter esse diálogo. Às vezes, se ele foi num especialista que ele não se sente tão seguro, ir num outro para ter uma segunda opinião. É por aí, né? Por aí, e muitas vezes sequer ele foi a um especialista. Isso é outra situação. Né? Então, se você quer saber mesmo se o seu médico é habilitado a tratar oncologia, entre no site do Conselho Regional de Medicina e procure se ele é habilitado a isso. Nós somos habilitados, nós temos o registro de qualificação de especialista, nós temos titulação para isso. Isso é muito importante. Isso é um direito do paciente receber opinião de quem é qualificado para aquela opinião. Eu, como médico, posso dar opinião médica sobre tudo, no que diz respeito à medicina. Mas eu só posso dar parecer naquilo que eu sou qualificado pelo Conselho Regional de Medicina. E sobre câncer a gente pode. Com certeza. Vamos falar então após a cirurgia. Doutor, como que é o protocolo de tratamento seguido aí pelo Centro Oncológico? Mais uma vez, o que acontece é que as decisões do tratamento elas acontecem antes mesmo da cirurgia. Isso é muito importante porque o paciente ele vai saber depois da cirurgia, antes, né, se ele vai ser submetido pós-cirúrgico a um tratamento com quimioterapia, que é o tratamento chamado sistêmico. Quimioterapia é um medicamento que ele percorre o corpo inteiro, então ele funciona para o corpo inteiro. Ou ele vai ser submetido ao tratamento com radioterapia, que é o tratamento local, né? A radioterapia trata aquele local. Então o paciente ele recebe toda essa informação. Ele não precisa ficar correndo. Nossa, e agora eu estou com o resultado da biópsia, para onde que eu vou, para onde que eu não vou? Não. Nós temos esse centro, né? Por quê? Porque nós temos profissionais, inúmeros profissionais,